Advogado da defesa. Veja, senhor presidente, como é importante ouvir as pessoas da ponta. Às vezes os generais não percebem a dimensão de uma batalha, a não ser quando ouvem a pessoa que está na linha de frente, operando. O direito não se interpreta irrazoavelmente. O que nós temos afirmado é que, em que pese existam duas interpretações em relação ao artigo 4º da LOA, a interpretação dada pelo Tribunal de Contas da União ela é irrazoável. Por quê? Porque engessa, porque paralisa, porque traz problemas à administração e joga contra um princípio constitucional que está esculpido no caput do artigo 37 da Constituição, que é o princípio da eficiência. O testemunho acaba de demonstrar isso. Se prevalecer a tese que tem que mandar um projeto de lei por uma aferição bimensal de metas, quando a lei diz que é anual, eu traria obstáculos, um engessamento, problemas para a administração. É isso que ele quer? É dessa forma que se interpreta o direito, de maneira irrazoável? É dessa maneira que se faz? Não. Nós queremos é que a administração seja eficiente. Portanto, agradeço o depoimento de Vossa Senhoria, de grande importância para os vários aspectos que envolveu. Pela ordem, excelência. Pela ordem. Muito obrigada. Não, eu só gostaria de deixar claro que o advogado de defesa, de maneira muito hábil, volta a confundir a denúncia no que concerne às pedaladas com a denúncia no que diz respeito aos decretos. Quando nós falamos da fraude, do superávit fictício, do superávit fraudulento, nós estamos falando das pedaladas fiscais. Por quê? Presidente, que tempo é esse que porque foi destinado foi pela ordem, senadora. Ela solicitou pela ordem. O advogado solicito pela ordem depois. O advogado pediu três pela ordem então, e foi atendido. Me parece que a acusação tem que ter o mesmo direito e a presidência garantiu. Acho que um momentinho, eu acho que o razoável. Entre defesa e acusação, não é? Eu acho que o razoável seria esse assunto a gente deixar a critério dos advogados. Muito bem. Vou dar pela ordem 2 minutos à advogada doutora Janaína, em seguida, se o doutor José Eduardo quiser, também darei 2 minutos. Eu acho que fica. Sim, mas fica no assunto rigorosamente. Eu quero fazer aqui o seguinte: o doutor José Eduardo Cardoso, com muita habilidade, ele faz o discurso que ele quer e como se ele tivesse extraído do depoente. Não disse isso. Então, fica uma coisa de maluco também. Ora, a toda hora, a todo instante, a todo momento. Vamos deixar essa questão feita exclusivamente dos advogados. 2 minutos, obrigada, senadora Janaína Conceição. É muito importante recordar, porque estrategicamente a defesa fez o quê? Arrolou 8 testemunhas por decreto, né? O que é, sim, algo absolutamente inusitado, porque nós estamos diante de uma continuidade delitiva, e estrategicamente quer tentar fazer esquecer que esse processo versa sobre pedaladas. Que é uma situação muito grave, porque os bancos públicos foram instrumentalizados. E o Tesouro não contabilizou os débitos que tinha perante esses bancos públicos. Eu nem estou falando de 2014, vamos falar de 2015. Débitos bilionários perante o Banco do Brasil, que foi confirmado por ofício, foi confirmado no relatório do TCU, débitos bilionários perante o BNDES. Quando na denúncia a acusação fala da fraude e do superávit fictício e não errou, e eu reitero isso aqui, por quê? Porque como o Tesouro escondeu um débito bilionário, isso não foi levado em consideração. E eles anunciaram que tinha superávit, quando na verdade já sabiam que havia déficit. Senão, nada explica sair de um superávit de 60 bilhões e de repente cair para um déficit de 60 bilhões, numa questão de um mês. Então, a acusação está muito convicta. Agora, o advogado que foge o tempo inteiro de fazer a defesa destes pontos e, estrategicamente, tenta reduzir uma denúncia que trata de pedaladas em vários bancos públicos, que trata de 2014 e 2015, ele tenta reduzir a 4 decretos. E agora tenta fazer crer, tenta demonstrar que era necessário para poder fazer o funcionamento do governo. O que era necessário era a presidente da República ter feito cortes em 2014. Mas ela não fez por quê? Ela não fez para garantir a reeleição. E tá aí o golpe. Esse é o único golpe que existiu nesse processo. Dela, do PT, contra o povo brasileiro. 2 minutos.
minutos pela ordem ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso. A defesa não costuma fazer considerações de natureza política a partidos. Eu me refiro ao objeto do processo, porque é assim que eu creio que deve ser feito um julgamento. E posso dizer a Vossa Senhoria, a Vossa Excelência, senhor presidente, senhores senadores, que não foi a defesa que definiu que eram 4 decretos. Foi a Câmara, no seu relatório, foi o Supremo Tribunal Federal que circunscreveu o objeto e, a posterior, essa comissão por uma posição do próprio relator Anastasia. Ou seja, foi a comissão quem definiu o objeto corretamente a partir do que a Câmara havia decidido. Então, com todas as vênias, o que for estranho a esse objeto não pode ser colocado, em que pese, muitas vezes, se queira colocar outras questões. Segundo, a defesa faz os discursos porque acredita que eles estão corretos, se não for achasse, não os faria. E posso ponderar que, relativamente às testemunhas, eu não fiz nenhuma alteração do que a testemunha disse, eu fiz uma consideração de algo que está dito na nossa defesa. A nossa defesa diz claramente, senhores senadores, que há erros conceituais na denúncia. Claro, há erros conceituais na denúncia. E nas alegações finais, nós demonstraremos isto, mostrando como há equívocos conceituais relativos à situação orçamentária. Por que isso? Porque se tentou, efetivamente, construir retoricamente esses de crimes que não se colocam. Apenas digo, senhor presidente, que nesse momento faço o exercício do direito de defesa no tempo que me foi dado. Aliás, eu nunca passei um segundo do meu tempo naquilo que me foi dado por Vossa Excelência. Como Vossa Excelência sempre tem, confere. Eu nunca precisei ser interrompido das minhas eram as ponderações que teria que fazer, estritamente dentro do meu prazo, senhor presidente.